Bom, está marcado para começar agora, 1h30 da tarde, em Porto Alegre, o julgamento do recurso do ex-presidente Lula contra a condenação dele no caso do triplex em Guarujá. Então, a gente vai para lá ao vivo falar com o repórter Léo Sabala Júnior, que está lá no TRF4 acompanhando tudo. Boa tarde, Léo. Olá, Sandra, muito boa tarde a todos. O julgamento começa daqui a pouquinho, os desembargadores já estão se posicionando para julgar, portanto, esses embargos de declaração do ex-presidente Lula. Ao contrário do que aconteceu no julgamento de janeiro, dessa vez não vai haver a transmissão ao vivo aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não está autorizada essa transmissão, mas os jornalistas podem acompanhar aqui de dentro deste auditório. A gente vai poder acompanhar atrás aqui neste telão, que por enquanto ainda não está transmitido, porque vai começar dentro de instantes esse julgamento. Além do processo envolvendo o ex-presidente Lula, outros 3 processos da Lava Jato estão na pauta de hoje, entre eles um recurso da defesa do ex-deputado Eduardo Cunha contra a condenação dele em segunda instância, também aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região no ano passado. Bom, sobre o ex-presidente Lula, a defesa entrou com embargos de declaração, pedindo que ele seja inocentado e o processo do triplex do Guarujá seja anulado. A gente lembra que em janeiro, os 3 desembargadores da 8ª turma aqui do tribunal confirmaram a condenação de Lula e aumentaram a pena para 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O julgamento aqui de hoje vai ser muito simples. Primeiro fala o relator, o desembargador João Pedro Gebran Neto. Ele faz aí um resumo do relatório, em seguida também lê o seu voto. Depois votam o desembargador Leandro Paulsen e também o desembargador Vitor Luiz dos Santos Laus. Não sabemos ainda se os desembargadores irão falar nesse julgamento. Não costumam falar, mas é importante esperar o momento do julgamento para saber como vão agir os outros 2 desembargadores. Defesa e Ministério Público Federal, de acordo com o rito, eles não se manifestam nesse tipo de julgamento. Sandra, Doni. Ok, Léo, a gente volta já com você daí. Até já. Caso o TRF4 negue o recurso de Lula, cabe ao juiz Sérgio Moro, de Curitiba, determinar a execução da pena do ex-presidente. Mas, para isso, Moro tem de esperar pela publicação da ata desse julgamento. Mesmo nesse caso, Lula não poderá ser preso imediatamente. É que na última quinta-feira, ao analisar um pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal acabou interrompendo a sessão. A pedido da defesa, o Supremo decidiu que o ex-presidente não pode ser preso antes do dia 4 de abril, quando os ministros vão voltar a discutir o habeas corpus preventivo. Se hoje o TRF4 confirmar a condenação, Lula se torna inelegível de acordo com a lei da ficha limpa e só poderá se candidatar se conseguir uma liminar no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar agora a Porto Alegre com o repórter Léo Sabala Júnior. O Léo tem informações atualizadas sobre o julgamento do recurso do ex-presidente Lula, que foi condenado no processo sobre o triplex do Guarujá. Oi, Léo. Oi, Dona. A sessão começou há cerca de 10 minutos aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ainda não chegou a vez do julgamento do caso do ex-presidente Lula. O primeiro processo que entrou na pauta foi um agravo da Fazenda Nacional sobre a apreensão de bens de Alberto Youssef. Na sequência, deve ocorrer o julgamento de um processo relacionado ao ex-deputado Eduardo Cunha, que está recorrendo contra a condenação dele em segunda instância aqui também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A assessoria agora fala aqui que está entrando na pauta o processo de Eduardo Cunha e a gente fica no aguardo aqui sobre o julgamento do caso do ex-presidente Lula. A gente repete que, ao contrário do que aconteceu no julgamento de janeiro, não há transmissão ao vivo aqui pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A imprensa está acompanhando tudo dentro de um auditório aqui mesmo na sede do tribunal. Através deste telão ali, o desembargador João Pedro Gebran Neto está falando e a gente volta a qualquer momento quando tiver começado o julgamento do caso do ex-presidente Lula. Tá certo, Léo. A gente volta a conversar já. Obrigado. Vamos voltar mais uma vez a Porto Alegre com o repórter Léo Sabala Júnior, que tem as informações sobre o julgamento do recurso do ex-presidente Lula, que foi condenado no processo sobre o triplex do Guarujá. Léo?
Oi, Sandra, são os embargos de declaração da defesa do ex-presidente Lula. Começou nesse momento esse julgamento aqui na pauta do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós não temos autorização para transmitir esse julgamento ao vivo, mas podemos mostrar alguns segundos do que está falando o desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator desse processo da Lava Jato. Ele está fazendo um breve resumo do relatório. Vamos ouvir um pouquinho. A pena, destaco os diversos aspectos mencionados, item 4.1 do voto, transcrevo trechos do voto que tinha sido proferido, também sustento haver omissão quanto à aplicação do parágrafo 1º do artigo 217 do Código Penal para fixação da pena. Houve, apesar da alegação de omissão, houve abordagem específica no item 4.1.2 do voto. Também há uma exigência em relação à pena de multa, as alegações igualmente não procedem, item 4.1.2 e 4.1.3 do voto. Há uma alegação de omissão em relação à reparação de danos para a progressão. A matéria também... Aí, portanto, o 4.6, a alegação de obscuridade na mudança do impedimento do desembargador Vogal, desembargador Vitor Laus. Pois bem, faço referência ao voto de Sua Excelência, onde abordou especificamente o ponto, e não apenas mentiras, como eu digo, que foram lidas, o voto de Sua Excelência, mas sim a abordagem integral do pedido do senhor desembargador Vitor Laus. Há erros materiais, efetivamente, naquele voto, foram apontados pela defesa, e nesse ponto estou reconhecendo, para retificar algumas passagens do voto que dizem respeito a esses erros materiais, no que diz respeito, todos eles no que diz respeito à empresa ou grupo OAS. Pois bem, estou retificando o voto para corrigir, ora, quando diz respeito a OAS Empreendimentos, e teria sido tratado construtor OAS, ora, em relação a outros pontos em que houve equívoco no que diz respeito à redação do nome da empresa. Isso, estou retificando os itens 3.3.5 do meu voto, 3.3.5.1, 3.3.10, 3.3.11.1. Aí, portanto, o relator João Pedro Gebran Neto, na sequência falam os desembargadores Leandro Paulsen e Vitor Luiz dos Santos Laus, o julgamento dos embargos de declaração do ex-presidente Lula. Sandra Doni. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acaba de julgar o recurso do ex-presidente Lula contra a condenação dele no caso do triplex do Guarujá. A gente volta a Porto Alegre com Léo Sabala Júnior. Léo, qual foi a conclusão? Oi, Sandra, olha só, 3-0, negados os embargos de declaração do ex-presidente Lula. Tecnicamente, se diz que foi dado parcial provimento, mas nada muda o mérito da decisão, informa aqui a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos ajudando a interpretar a decisão que foi tomada agora aqui. A informação é de que foi negado por 3-0, unanimidade, negados os embargos de declaração do ex-presidente Lula. Nada foi mudado no mérito, apesar de tecnicamente se dizer que foi dado parcial provimento para pequenas alterações na redação, mas 3-0 negando os embargos de declaração. Sandra e Doni. Ok, Léo Sabala Júnior falando ao vivo do TRF4 em Porto Alegre. Portanto, o recurso do ex-presidente Lula foi negado pelo tribunal. E lembrando uma informação que a gente deu mais cedo, como o TRF4 negou o recurso de Lula, cabe ao juiz Sérgio Moro, de Curitiba, determinar a execução da pena do ex-presidente. Mas, para isso, Moro tem de esperar pela publicação da ata desse julgamento. Mesmo nesse caso, Lula não poderá ser preso imediatamente. É que na última quinta-feira, ao analisar um pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal acabou interrompendo a sessão. A pedido da defesa, o Supremo decidiu que o ex-presidente não pode ser preso antes do dia 4 de abril, quando os ministros vão voltar a discutir esse habeas corpus preventivo. Se hoje o TRF4 confirmar a condenação, como fez, portanto, dado que a condenação foi confirmada, Lula se torna inelegível de acordo com a lei da ficha limpa e só poderá se candidatar se conseguir uma liminar no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal.
E a gente repete aqui para vocês, nós acompanhamos durante a edição do Jornal Hoje o julgamento do recurso do ex-presidente Lula lá no TRF4 em Porto Alegre ao caso do triplex do Guarujá, e o recurso do ex-presidente Lula foi negado por unanimidade 3-0.